A partir de agora, Tesouros do Céu, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Emerson Salles. Olá, graça e paz. O estudo de hoje, de número 11, tem por tema Profecias concernentes a Cristo. Uma prova que as profecias do Deus eterno, do nosso Criador, elas se cumprem. Um motivo para a gente ficar bastante atento ao estudo da Palavra de Deus. Um desafio o estudo de hoje, com muitas perguntas. Gostaria que você prestasse muita atenção, porque as profecias lançadas no Velho Testamento, antes de Cristo vir ao mundo como homem, ter nascido de uma mulher, a gente confere no Novo Testamento que essas profecias se cumpriram em Cristo. Vamos então à pergunta de número 1. Quem, disse Moisés, haveria o Senhor de suscitar? Deuteronômio 18, verso 15 diz: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. A pergunta de número 2 diz assim: que uso desta profecia pelo apóstolo Pedro mostra referir-se ela a Cristo? Vamos ver então no Novo Testamento, em Atos 3, versos de 22 a 24. A Bíblia responde: disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Pergunta 3. Em que linguagem predisse Isaías o nascimento de Cristo? Isaías 7,14, na última parte, diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A pergunta 4, com que acontecimento se cumpriu esta profecia? Lá em Mateus, capítulo 1, versos 22 e 23, diz: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Pergunta de número 5. Onde deveria nascer o Messias? Miqueias 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A pergunta 6, a gente já confere no Novo Testamento, cumprimento dessa profecia. Quando nasceu Jesus? Mateus 2, verso 1 diz, na primeira parte: tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dia do rei Herodes. Perceba que todas as profecias no Velho Testamento concernentes a Cristo se cumpriram no Novo Testamento. Pergunta de número 7. Sob que símbolo admirável foi ele profetizado por Balaão? Números 24, verso 17, na última parte, diz assim: uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Na pergunta 8 vem o cumprimento dessa profecia. Em que texto das Escrituras aplica Cristo a si esse mesmo símbolo? Apocalipse 22:16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Você pode conferir 2 Pedro 1, verso 19 e Apocalipse 2, verso 28. A pergunta 9. Que profecia se cumpriu na matança das crianças de Belém? A Bíblia diz: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Mateus capítulo 2, versos de 16 a 18. 10ª pergunta. Como devia ser anunciado o primeiro advento de Cristo? Isaías 40, verso 3 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus.
Pergunta número 11. Em quem se cumpriu essa profecia? No Evangelho de João, capítulo 1, versos de 19 a 23, diz: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Eu sou voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Pergunta 12. Como devia Cristo ser recebido pelo seu próprio povo? Isaías 53:3 está escrito: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Aí vem a pergunta 13. Como é relatado o cumprimento desta profecia lá no Novo Testamento? João capítulo 1, verso 10 e 11, diz assim: Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Você já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador? Ou tem feito como a maioria, rejeitado o sacrifício que Cristo fez na cruz, dando a graça, direito à vida eterna? Pergunta de número 14. Que foi predito na pregação de Cristo? A Bíblia diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías 61, verso 1. A pergunta 15 é interessante. Que aplicação dessa profecia fez Jesus? Aí a gente vai para o Novo Testamento, né? A Bíblia diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabas de ouvir. Lucas 4, versos de 16 a 21. Você pode conferir também Lucas 7, versos de 19 a 22. Próxima pergunta. Como, segundo a profecia, deveria Cristo portar-se quando oprimido? Isaías 53, 7 diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Aí a gente vai na pergunta 17. Quando acusado por seus inimigos perante Pilatos, como recebeu Cristo as acusações? Mateus 27, verso 13 e 14, diz assim: Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o imperador. Vamos em frente, hein? Já está acabando. Pergunta 18. Que profecia predisse a sorte que seria lançada sobre as vestes de Cristo na crucifixão? Salmos 22, verso 18 está escrito: Repartem entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica deitam sortes. A pergunta 19 é a seguinte: que relatório cumpre esta profecia? Lá em Mateus 27, 35 diz: Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. É incrível! As profecias concernentes a Cristo no Velho Testamento se cumpriram quando ele esteve aqui no seu primeiro advento, como homem, nascido de mulher. Pergunta de número 20. Que foi predito quanto à maneira por que seria tratado sobre a cruz? Salmos 69, 21 diz assim: Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. A pergunta 21 diz assim: que foi oferecido a Cristo na crucifixão? Vamos ver se essa profecia se cumpriu? A Bíblia diz: Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Mateus 27, versículo 34. Você pode conferir também no livro de João 19, verso de 28 a 30. Pergunta de número 22. Hoje a gente está batendo o recorde. Com quem, disse o profeta Isaías, seria Cristo sepultado? Isaías
53, verso 9, primeira parte, diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Aí vem a pergunta 23. Com quem foi Cristo crucificado? Mateus 27, 38, Novo Testamento diz: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mais uma perguntinha, 24. Quem cuidou do corpo de Jesus depois de ser tirado da cruz? Vamos ver no Novo Testamento? Mateus 27, do verso 57 a 60. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. Penúltima pergunta. Que incidente na vida de notável profecia foi indicado como sendo o tempo da permanência de Cristo na sepultura? A Bíblia diz: ele replicou: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Última pergunta. Que profecia prediz a vitória de Cristo sobre a morte? Salmos 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Você sabia que ainda existem profecias que não se cumpriram e que irão se cumprir? Porque Deus, ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Ele não precisa vigiar a sua palavra. Deus não mente, mas mesmo assim ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para trazer a recompensa. Olha, neste mundo só temos 2 caminhos a seguir: o caminho da vida e o caminho da morte. Eu digo da vida eterna ou da morte eterna. O próximo estudo terá por tema Cristo, o caminho da vida. Não perca. O que está em jogo é a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.